vocês? Meu nome é Roberto Vertuan, estou mais uma vez aqui para conversar alguns assuntos interessantes. E vou direto ao ponto. Você é preconceituoso? E o que é preconceito, afinal de contas? Se você perguntar para uma pessoa, para qualquer pessoa, o que é preconceito, ela vai pensar um pouquinho, vai imaginar que são os atos, muitas vezes, de hostilidade que as pessoas tomam contra um determinado grupo de pessoas, né? Então, eu posso ter um preconceito bom. Por exemplo, eu tenho um conceito de alguém, um bom conceito de alguém, que é previamente já instituído na minha mente. Então, isso pode ser um preconceito também. Mas o preconceito geralmente é olhado por um lado negativo, né? Porque é o que mais pega, né? E interessante porque nunca se falou tanto em preconceito. E parece que cada dia mais a gente vai meio que tentando descobrir aonde pisar, o que falar, né? De que forma agir para que você não seja taxado de preconceituoso. Ninguém gosta de ser taxado de preconceituoso. Claro, afinal de contas, não é muito agradável mesmo. Até porque nós, muitas vezes, sofremos preconceito por alguma atitude ou decisão, né, que tomamos. E não é uma novidade, o mundo sempre existiu esse tipo de situação, né? Eu me lembro quando eu era menino, e minha mãe, ela ia para a igreja às quartas à noite, aos domingos à noite, com a Bíblia embaixo do braço. E os meus amigos olhavam meio estranho, porque eu ia junto. Durante a semana eu ia para a escola e tudo mais, a gente saía, jogava bola. Mas quando chegava à noite, no domingo, na quarta ou no sábado de manhã, estávamos nós indo para a igreja com Bíblia, com a lição da semana, material ali, às vezes, da igreja, e às vezes os colegas olhavam e eu ficava meio assim, meio me escondendo. Já havia um preconceito contra os cristãos, assim, os crentes, né? E minha mãe era muito católica, daí se tornou adventista do sétimo dia, e agora, numa cidade pequena, aquilo meio que esparramou, e quando olhavam pra gente assim, é como se olhasse um ET, né? Aquelas pessoas que estão indo lá, eles são diferentes, eles, né, são radicais, ou não conheciam, às vezes as pessoas não tinham uma ideia errada daquilo, só não conheciam, então eles ficavam pensando, como é que essas pessoas pensam? Eles vão lá, eles se fecham dentro daquela igreja, como é que será, o que será que acontece, o que, é que eles pensam, porque eu conheço a Bíblia, Deus é bom, não sei o quê, e eu faço isso, eu faço aquilo, eu sempre fiz, e esse povo vai no sábado na igreja, vai no quarta-noite na igreja, não come esse tipo de alimento, então ficou meio estranho, até para parentes e outros. Então, ali a gente já começava a sentir um pouco de preconceito. Outra coisa, por exemplo, eu me lembro que nós não tínhamos recursos, e eu ganhava presentes, ganhava roupinha e tal, mas a minha roupa era simples, né? E eu tinha alguns colegas que estudavam e tal. Então, sempre que eu ia sair com aqueles amigos, eu tinha que escolher uma roupa boa. Porque certa vez eu coloquei uma camisa, e essa camisa era tão daquelas baratas que você olhava e atravessava, né? Era só de longe assim, você olhava, a camisa que era preta, ela era tão fina que dava para ver que eu tava. Dava, o corpo dava para ver, né? Então, eu passei muita vergonha, porque eles perguntavam para mim, nossa, camisa diferente, que não sei o que e tal. E eu me lembro também que eles usavam umas botas de couro muito boas, eles eram filhos de sitiantes, fazendeiros, e eu insisti com meu pai e tal, e aí até que meu pai sempre tentava nos ajudar, eram 4 filhos, e ele então comprou uma bota de couro para mim, daquela texana e tal, mas não era a bota melhor, mas era o suficiente para mim poder sair no domingo à noite com meus colegas com uma bota, porque eu tinha
também, de certa forma, um preconceito das pessoas. Eu achava que eles estavam me taxando, me olhando, e eram meus amigos. Então, às vezes, quem acusa o outro de ser preconceituoso, por si próprio também carrega conceitos pré-adquiridos, né, pré-formados da situação. Então, é bem complexo. Hoje nós temos aí grupos, né, chamados de minorias, né, com lutas muitas vezes justas, né, porque quantas coisas precisam ser mudadas, às vezes, na forma de trato, e existem alguns exageros também, né? Não vou aqui entrar nos méritos, nos detalhes, porque até tem coisas que a gente não pode falar assim abertamente, ainda mais sendo cristãos, né? Porque nós respeitamos todas as pessoas. E uma das coisas que a Bíblia nos ensina, através de Jesus Cristo, é que devemos amar as pessoas indistintamente, né? Deus não faz distinção de raça, de credo, de cor, de cultura, nada. A única coisa que nós, como cristãos, entendemos é que Deus ele tem as suas leis para serem seguidas, que ele pede que nós sigamos para o nosso bem. Então, as leis de Deus. E que ele é o criador do mundo, ele criou Adão e Eva, nós cremos nisso, né? E eles se multiplicaram, né? A ordem foi dada, casai e multiplicai, né? Deixa o varão, os seus pais, e varoa, né? E vai multiplicar. Então, nós como cristãos temos esse princípio, mas respeitamos todas as pessoas, até porque nós estamos num mundo que nós cristãos fazemos parte, mas não somos donos do mundo, né? Todos nós somos moradores, as pessoas têm seus direitos e nós devemos entender que o respeito deve ser recíproco. Assim como eu respeito alguém por suas escolhas, né, devo ser respeitado também. É uma pena que muitas vezes a gente nem imagina que está sendo envolvido por tantas informações, por tantas coisas, e alguns tomam atitudes até exageradas por um lado, quer dizer, abertamente, tudo pode, e outros nada pode. Então, como chegar a esse bom senso? Apesar que bom senso, né, é complicado falar em bom senso, porque cada pessoa tem uma ideia do que é bom senso, mas se nós olharmos para a palavra de Deus, nós teremos uma ideia do que significa ter bom senso, né? Devemos lutar para que o preconceito seja extinguido, de certa forma. Eu me lembro que quando eu era menino, e agora jovem, recentemente, e ainda até hoje a gente ouve muitas piadas, né, de mau gosto e tal, e algumas até a gente achava normal, e com o tempo você vai prestando atenção. Então, essa questão aí de chamar atenção para a questão, muitas coisas do passado que podia considerar preconceito, e hoje às vezes pensa preconceito, mas também tem outros nomes que podem ser dados, né? O fato, por exemplo, de uma criança às vezes sofrer bullying na escola, ou alguns por uma escolha, ou por uma questão de raça, ou de cultura, ou de nível social, também sofrer bullying. Então isso tem que ser realmente... Eu não acredito que no céu nós tenhamos esse tipo de coisa, porque isso não é da vontade de Deus. Precisamos ter respeito, tratar as pessoas com amor. Não cabe a mim ficar julgando ninguém. É natural o julgamento. Nós acordamos e todas as decisões que tomamos durante o dia é base em julgamento. Você vê uma pessoa pela primeira vez, você julga, faz alguns julgamentos. E esses julgamentos são tipo assim, análises que a gente faz da pessoa. Nossa, essa pessoa é alta, ele é baixo, ele não é tão magro, né? Pode falar gordinho, né? Mas ele não é tão magro, né? Ou ele é dessa raça. Né? Isso não tem como, você está vendo ali a pessoa. Isso fica interno com você. Mas isso não pode alterar o teu tratamento com a pessoa, né? É claro que quando a pessoa se é meu amigo, é meu conhecido, você acaba se aproximando mais. Mas nós julgamos, olhamos alguém com um carro bom, um carro novo, você já cria. Por mais que você saiba aquilo, depois volte, se controle, mas você olha a pessoa, né? Se alguém está usando um colar de ouro, pedras preciosas, um anel grande, você tem uma ideia daquela pessoa.
Mas isso são coisas naturais que acontecem, né? Até para a gente poder conviver com as pessoas, saber como agir com cada pessoa. Então esse tipo de julgamento pode acontecer, mas não o julgamento de certa forma negativo, né? Aquela questão da superioridade, eu julgar a pessoa com superioridade, como se ele fosse abaixo de mim, absurdo, né? Absurdo isso aí. E tem muita gente que faz isso. Então, o que nós podemos tirar disso tudo na palavra de Deus? É que quando Jesus Cristo veio, ele não ficou escolhendo com quem ele ia caminhar, fazer a sua caminhada. E ele teve na casa de pessoas que eram praticamente, não eram excluídos da sociedade, porque às vezes alguns eram até autoridades, mas ele teve na casa de uma viúva, teve na casa de sacerdotes, né, que às vezes eram criticados, teve na casa de políticos, né, de publicanos na época, de colhedores de impostos que eram taxados como ladrão, tudo, né, o caso de Zaqueu, por exemplo, e teve casos, por exemplo, com um centurião romano, com soldados e tal, e com pessoas simples, pobres, né, e assim por diante. Quando encontrou ali a viúva de Naim ali, com seu filho, quando ele restou o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, né, o servo do centurião lá, o soldado, e tantos outros casos em que Jesus, aquela mulher que estava lá com fluxo de sangue há muito tempo, né, e não encontrava cura, o cego, né, o aleijado, o coxo, né, e aí, o leproso. Então, ele participava de uma sociedade, ele procurava fazer o melhor e não ficava olhando, você é pecador, você é mais pecador, você é menos pecador. Mas ele dizia uma frase fantástica, né? Qual que era a frase que ele falava? Queres que eu te cure? Né? Ele perguntava. E o que ele dizia muitas vezes? Perdoados estão os teus pecados. Então Jesus tinha poder para perdoar os pecados. E esse poder ainda continua. Hoje ele continua nos convidando, vem até mim. Porque ele está disposto a nos perdoar. E se há alguma coisa na nossa vida que está atrapalhando esse relacionamento com Deus, é tempo de nós convidarmos ele para se aproximar um pouquinho mais aqui de casa, aqui da nossa vida, da nossa pessoa, e confessarmos os nossos pecados a ele. Nós temos muitas tendências pecaminosas. Nós, como seres humanos, nós temos uma natureza já voltada ao pecado. E o que acontece é que, quando nós lemos a lei de Deus, né, ela diz justamente o que não devemos fazer, porque Deus sabia que nós somos tendenciosos a isso. Então é uma luta constante. E essa luta não deve ser uma luta solitária. É uma luta com Deus. Ele nos dá o poder. Nós não temos. Devemos pedir poder a Ele. Agora, o que acontece muitas vezes também, que a gente nota, é que a pessoa fala assim, mas eu nasci assim, eu tenho uma tendência, minha natureza, eu gosto disso, né? Eu tenho essa opção, ou essa, eu acho isso, eu acho aquilo, eu penso isso, eu penso aquilo. E a pessoa tem o direito de pensar o que quiser, né? Agora, o problema é quando nós queremos que a Bíblia se adapte a nós, né? Pela nossa visão, e não olhamos o que a Bíblia realmente está falando. Então, não tem como todo mundo, a Bíblia, se adaptar a cada pessoa. Não é esse. O centro é Jesus. Então, ou nós entendemos o que ele tem para nós, para que vivamos, porque a sua lei é a de vida. Para que possamos viver, temos que aceitar. Ele deu conselhos, tantos conselhos até sobre alimentação, porque ele quer que nós vivamos bem. Mas a vida eterna depende também das leis. As leis são eternas. Então precisamos entender que Deus nos colocou essas leis para o nosso bem. E se Deus colocou isso para o nosso bem, vamos aceitar, vamos fazer. Às vezes um pouquinho de sacrifício realmente exige. Abandonar alguns costumes, repensar a nossa vida, mudar a trajetória, né? Voltar às coisas que são tão importantes para a vida do ser humano, né? No relacionamento com a família, e
pedir perdão para pessoas que, caso tenhamos ofendidos, né? Reavaliar a nossa visão, nosso conceito de algo que pode estar prejudicando a relação, até a forma de ver as pessoas, né? O amor deve ser, os olhos devem ser uns olhos de amor. Se eu vejo alguém que tem algo que eu não concorde, que eu acho que está errado, eu não posso olhar com crítica, mas olhos com amor. Se eu posso olhar com amor, se eu posso ajudá-lo, se eu posso fazer isso, fazer aquilo, até porque é o seguinte, se eu olhar primeiro a trave que está no meu olho, certo? Eu vou entender o cisco que está no olho do outro. Agora, se eu começar a olhar só o cisco e não ver minha trave, não olho os meus defeitos. Como é que eu vou analisar alguém, né? A gente vê na política, né? O que está acontecendo com a política? Sempre acontece. Às vezes o sujeito que tem um monte de problema, um monte de situação, até condenado por várias vezes e tal, fugindo porque tem uma proteção parlamentar, acusando alguém, né? Que às vezes cometeu um pequeno erro e olhando o cisco que o outro cometeu, porventura tenha cometido, e não consegue enxergar o tamanho da trave que ele tem na frente, nos seus próprios olhos. Então, que possamos enxergar os nossos erros, pedir perdão a Deus e continuar caminhando, né? Para que possamos nos aproximar cada vez mais da vontade de Deus e do lar celestial. Jesus está voltando, o mundo está um caos. A gente sabe como cristão que Jesus está às portas. Não demora muito. Não demora muito. E eu vou esperar o quê? O que mais falta eu fazer? Vamos meditar nisso. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos proteja. Que Deus nos guarde. Que Deus nos guie, nos direcione. Peça a direção do Espírito Santo para a sua vida e com certeza Deus te dará essa direção. Um grande abraço. Uma boa semana para todos vocês.